Olá pessoal, iniciando mais uma aula. Então pessoal, hoje a gente vai tratar de formatação condicional. O que seria a formatação condicional? Como o nome já diz, é uma formatação que leva como base uma condição. Então geralmente a gente faz o seguinte, ele fala, se determinada célula atender às seguintes condicionantes, a gente vai fazer a formatação. Ela não atendeu às condicionantes, ela não vai sofrer nenhuma alteração. Então a formatação condicional ela tem esse objetivo, tá bom? E aí a formatação condicional ela fica aqui em página inicial e fica ao lado de formatar como tabela. Fica em formatação condicional. E aí tem vários tipos de formatação condicional onde a gente vai ver cada um. Então vamos lá. Aqui na formatação condicional, ó, a gente vai ter as regras de realce das células. Então, aqui nas regras de realce das células, a gente vai ter esses itens que eu vou citar para vocês, eles já são padronizados pelo Excel, mas tem como a gente criar alguns padrões, mas geralmente eles já vêm prontos. Então vamos lá, regras de realce das células. Esse daqui, regras de realce das células, vocês vão utilizar quando vocês precisarem realçar uma célula que tem uma condição. Então as condições que geralmente eles adotam são: é maior do que, é menor do que, está entre, é igual a, texto que contém, uma data que ocorre, valores duplicados. Essas são as opções. Nessa primeira opção aqui, a gente vai clicar em regras de realce das células e clicar em é maior do que. Clicou em maior do que, vai aparecer uma caixa de diálogo, onde ele vai perguntar, formatar células que são maiores do que. Então vamos botar o seguinte, vamos botar aqui uma venda para ela ter um lucro bom, ela tem que ter sido no mínimo de R$ 2.000, ou melhor, 2.500. Então, ó, a gente vai formatar as células que são maiores do que R$ 2.500. E todas elas, aí ele pergunta, com preenchimento vermelho, preenchimento verde, tal. Vamos botar preenchimento verde e texto verde escuro. E dá um OK. Aí o que acontece? E eu não falei, eu vou limpar a regra da planilha inteira. E eu tinha deixado a minha célula selecionada só aqui, ó. E aí eu errei. Por quê? Porque antes de iniciar a formatação condicional, eu tenho que selecionar as células que vão receber essa condição. Então, no meu caso aqui, vão ser as células do subtotal. Então, as células do subtotal eu vou vir em formatação condicional, regras de realce das células é maior do que, aí 2.500. O que acontece? Vou colocar preenchimento verde, texto escuro. Verde escuro. Olha só. Então aqui visualmente ele já me mostra quais são os valores que são maiores do que R$ 2.500. Todos os valores que são abaixo de 2.500, eles não ficaram com a cor verde, porque eles não atendem a esse requisito. Ok? Então, certo. Esse então é a primeira formatação condicional, é maior do que. Já temos a outra que ela é menor do que. E inclusive a gente pode juntar várias. Então vamos colocar aqui, vamos deixar uma. Vou selecionar esse aqui e aí vou colocar. É maior do que 2.500. Vamos colocar verde. Beleza. E aí agora eu vou fazer o seguinte.
regras de realce das células é menor do que. Aí vamos botar 2.500 também. E o preenchimento vamos colocar vermelho claro, só vermelho claro. Pronto. Então, visualmente, antes eu tinha os valores, só que visualmente para o ser humano não chamava tanta atenção. Aqui não. Qualquer valor que você colocar aqui, ele já vai automaticamente mudar a cor dele, ou para verde ou para vermelho. E aí, visualmente, você já bate o olho e você já sabe quais dessas vendas realmente tiveram um retorno significativo e quais vendas não tiveram um retorno tão significativo. Então, beleza. Então, formatação condicional seria isso. Quando se trata de é maior e é menor do que. Quando ele coloca está entre, ele quer saber qual os elementos que estão entre um valor e outro valor. Então vamos colocar o seguinte, vamos vir aqui em cancelar, limpar regras da planilha inteira. E aí eu vou colocar aqui, está entre. Aí vamos colocar de 2 a 4 mil reais. Então eu coloco 2.000 a 4 mil reais. E dou um OK. Pronto. Então, agora todos os elementos que estão entre 2 e 4 mil reais, eles vão aparecer nessa cor verde. Então, vou tirar aqui esse exemplo. E aí agora, ele fala o seguinte, já vimos a opção é maior do que, é menor do que, está entre, é igual a. Então eu vou colocar aqui todos os valores que for igual a 3.000, eu quero que eles sejam preenchidos com amarelo. Olha só. Então, ó, eu sei a renda desse pessoal, onde a renda não, a compra deles está entre 2 e 3 mil reais. Ok? Então, beleza. Selecionei aqui, vou limpar regras da planilha inteira. E aí vou na página inicial, formatação condicional, regras de realce das células. E de regras de realce das células, o que importa para a gente são esses 4 que eu comentei com vocês. Já as regras de primeiros e últimos, ela também é bem interessante. Por quê? Porque é os 10 primeiros itens, e aqui a gente pode colocar, ó, diminuir. Então vamos colocar 4 e vamos colocar um verde. Pronto, então por preenchimento, ó, você já tem aqui os valores que foram selecionados. Temos a questão aqui de calcular os acima da média. Então, ó, eu nem sei quanto que é a média, mas eu posso já marcar as vendas que ocorreram acima da média. Então, vamos observar. Você vem aqui, limpar regras da planilha inteira. Aí, formatar, regras acima da média. Então, ó, todos esses que eu selecionei aqui estão acima da média. Só Então, já resolvido a situação. Vou limpar a regra aqui. O que acontece? Além das regras de realce das células e de primeiro / últimos, temos outras situações também, onde a gente vai ter as barras de dados. Para que as barras de dados servem?
elas servem para representar visualmente o quanto aquele elemento ele faz parte de uma outra situação. Então vamos lá. Se eu seleciono aqui todos os elementos que tem um subtotal, venho aqui em formatação condicional, barra de status, e coloco aqui, ó, coloco essa verde. Eu sei que o valor de 6.000 é o mais importante, porque é o maior valor que se tem. O de 4.000 também. Depois vai caindo para 3, para 2 e assim vai indo. Então, ó, aqui ele ficou com essa formatação. Aí o que acontece? Temos as cores vermelho, roxo, amarelo, enfim. Ou temos a questão da formatação condicional como escala de cor, onde a escala de cor vai representar os valores abaixo Então, o que que acontece? Vou tirar aqui, ó. Vou limpar regras. E aí a formatação condicional eu vou colocar o seguinte. Aqui, ó. O valor de 1.500 é o mais baixo, por isso ficou mais vermelho. O 2.250 é um pouco menos vermelho. E os outros não tem nenhuma configuração. Já o conjunto de ícones, esse já é um pouco mais interessante também, pois ele vai mostrar se está havendo um aumento, uma diminuição, uma retração ou estagnou aquela devida situação. Então, ó, esse aqui a gente pode colocar no seguinte sentido. Podemos colocar isso aqui, ó. E aí eu venho aqui, ó. E agora todos eles estão selecionados. E aí eu posso colocar o ícone, a forma que eu quiser aqui, não vai ter problema. E está resolvido. Então, formatação condicional é exatamente isso. Ok?